Capítulo 4. O Todo. Sob e por trás do universo do tempo, do espaço e da mudança, sempre se haverá de encontrar a realidade substancial, a verdade fundamental. O Kybalion. Substância significa aquilo que subjaz a todas as manifestações exteriores, a essência, a realidade essencial, a coisa em si, etc. Substancial significa que tem existência concreta, que é o elemento essencial, que é real, etc. Realidade significa o estado de ser real, verdadeiro, duradouro, válido, fixo, permanente, efetivo, etc. Sob e por trás de todas as aparências ou manifestações exteriores, deverá sempre haver uma realidade substancial. Esta é a lei. Ao considerar o universo do qual é uma unidade, o homem nada vê além de mudanças na matéria, nas forças e nos estados mentais. Ele vê que nada realmente é, mas que todas as coisas vêm a ser e se transformam. Nada permanece em repouso. Tudo nasce, cresce e morre. No instante mesmo em que uma coisa atinge o seu apogeu, começa a declinar. A lei do ritmo está em constante ação. Não há nenhuma realidade durável, nenhuma fixidez ou substancialidade em nada. Nada é permanente salvo a mudança. Ele vê que todas as coisas evoluem a partir de outras coisas e adquirem outra forma. Um processo constante de ação e reação, um fluxo e refluxo, criação, destruição, nascimento, crescimento e morte. Nada permanece salvo a mudança. E se ele for um homem que sabe pensar, perceberá que todas essas coisas mutantes não devem ser senão a aparência ou manifestação exterior de algum poder subjacente, alguma realidade substancial. Todos os pensadores em todos os países e épocas compreenderam a necessidade de postular a existência dessa realidade substancial. Todas as filosofias dignas desse nome basearam-se nesse pensamento. Os homens deram muitos nomes a essa realidade substancial. Alguns a chamaram pelo nome de divindade, associada a diversos títulos. Outros a chamaram de energia eterna e infinita. Outros tentaram chamá-la de matéria, mas todos reconheceram sua existência. Ela é evidente por si mesma. Não precisa de nenhum argumento. Nestas lições, temos seguido o exemplo de alguns dos maiores pensadores, tanto do mundo antigo como do moderno, os mestres herméticos, e temos nos referido a esse poder subjacente, essa realidade substancial, como o todo, termo que nos parece ser o mais abrangente dentre os vários aplicados pelo homem, aquilo que transcende quaisquer nomes e termos. Aceitamos e ensinamos o ponto de vista dos grandes pensadores herméticos de todos os tempos, assim como o ponto de vista daquelas almas iluminadas que alcançaram os planos superiores do ser e afirmam, todos, que a natureza interior do todo é incognoscível. E isso deve ser assim, de fato, porque nada a não ser o próprio todo é capaz de compreender sua própria natureza e ser. Os hermetistas acreditam e ensinam que o todo, em si mesmo, é e deve ser sempre incognoscível. Consideram que todas as teorias, suposições e especulações dos teólogos e metafísicos, no que diz respeito à natureza interior do todo, assemelha-se aos esforços pueris das mentes finitas que anseiam por apreender os segredos do infinito. Estes esforços sempre falharam e continuarão a falhar, tendo em vista a natureza mesma da tarefa. Aquele que se lança em tais investigações ficará dando voltas a esmo no labirinto do pensamento até perder toda a sanidade de raciocínio, ação ou conduta, terminando por ficar extremamente incapacitado para o trabalho da vida. É como o esquilo que corre freneticamente na roda de exercícios de sua gaiola, sem chegar a lugar nenhum. Em outras palavras, um prisioneiro que nunca sai do seu ponto de partida. Ainda mais presunçosos são aqueles que tentam atribuir ao todo
a personalidade, as qualidades, propriedades, características e atributos de si mesmos, conferindo ao todo as emoções, sentimentos e características humanos, chegando mesmo aos traços mais desprezíveis da humanidade, como o ciúme, a suscetibilidade a elogio e a lisonja, o desejo de oferendas e adorações e todos os outros remanescentes dos dias em que nossa raça ainda estava na infância. Essas ideias não são dignas de pessoas esclarecidas e vêm sendo rapidamente descartadas. A esta altura, talvez seja conveniente afirmar que fazemos distinção entre religião e teologia, entre filosofia e metafísica. Para nós, a religião significa essa realização intuitiva da existência do todo e a realização entre nós e ele. Teologia, por sua vez, significa as tentativas humanas de atribuir-lhe personalidade, qualidade e características, suas teorias relativas a seus assuntos, vontades, desejos, planos, desígnios e sua apropriação do ofício de mediadores entre o todo e as pessoas. Filosofia significa para nós a pesquisa dedicada ao conhecimento das coisas cognoscíveis e pensáveis, ao passo que metafísica significa a tentativa de levar a pesquisa para muito além dos limites e das regiões incognoscíveis e impensáveis, e com a mesma tendência que a da teologia. E, por conseguinte, tanto a religião como a filosofia significam para nós coisas que têm raízes na realidade, ao passo que a teologia e a metafísica parecem caniços quebradiços enraizados nas areias movediças da ignorância, e nada mais constituem que o mais incerto apoio para a mente ou a alma do homem. Não insistiremos com os estudantes que aceitam essas definições, só as mencionamos para mostrar a posição em que nos colocamos neste assunto. Seja como for, falaremos muito pouco sobre a teologia e a metafísica. Contudo, embora a natureza essencial do todo não se dê a conhecer, há certas verdades ligadas à sua existência que a mente humana se vê obrigada a aceitar, e um exame dessas verdades constitui um tema apropriado à indagação, particularmente quando elas são compatíveis com os ditames dos iluminados nos planos superiores. Convidamos nossos leitores a fazer essas indagações. Aquilo que constitui a verdade fundamental, a realidade substancial, está muito além de uma denominação verdadeira, mas os homens esclarecidos chamam-no de o todo, o Kybalion. Em sua essência, o todo é incognoscível. Contudo, os ditames da razão devem ser recebidos com hospitalidade e tratados com respeito. O Kybalion. A razão humana, cujos ditames devemos aceitar na medida em que somos dotados de pensamento, nos ensina como proceder em relação ao todo, sem, contudo, tentar remover o véu do incognoscível. Primeiro, o todo deve ser tudo o que realmente é. Nada pode ter existência fora do todo, pois desse modo o todo não seria o todo. Segundo, o todo deve ser infinito, pois nada é capaz de defini-lo, confirmá-lo, limitá-lo ou restringi-lo. Deve ser infinito no tempo ou eterno. Deve ter existido sempre e continuamente, pois não existe nada que possa tê-lo criado alguma vez, e não existe nada que se possa desenvolver a partir do nada. E se tivesse, entre aspas, não sido, alguma vez, nem mesmo por um momento ele não, entre aspas, seria agora. Deve existir continuamente para sempre, pois não há nada capaz de destruí-lo, nem mesmo por um instante, uma vez que alguma coisa não pode nunca tornar-se nada. É infinito no espaço, deve estar em toda a parte, pois não há nenhum lugar fora do todo. Não pode ser senão contínuo no espaço, sem ruptura, cessação, separação ou interrupção, pois não existe nada capaz de romper, separar ou interromper sua continuidade, e nada com o que, entre aspas, preencher as lacunas. Deve ter um poder infinito ou ser absoluto, pois não existe nada capaz de limitá-lo, restringi-lo, reprimi-lo, confiná-lo, perturbá-lo ou condicioná-lo. Não está sujeito a nenhum outro poder, pois não existe nenhum outro poder. O todo deve ser imutável, ou não sujeito a mudança em sua natureza real, pois não há nada capaz de operar mudanças nele, nada em que ele pudesse se transformar.
nem a partir do que ele pudesse ter sofrido mudanças. Nada pode ser-lhe acrescentado ou subtraído. Não pode tornar-se maior ou menor em nenhum aspecto. Deve ter sido sempre e permanecer sempre exatamente como é agora, o todo. Nunca houve, não há neste momento e nunca haverá nada em que possa se converter. Por ser o todo infinito, absoluto, eterno e imutável, deve certamente concluir-se que qualquer coisa finita, mutável, efêmera e condicionada não pode ser o todo. E como não existe nada fora do todo, na verdade, então todas e quaisquer coisas finitas devem ser nulas na realidade. Não se preocupem nem fiquem confusos. Não estamos tentando levá-los para o campo da ciência cristã sobre o disfarce da filosofia hermética. Há uma possibilidade de reconciliação desse estado de coisas aparentemente contraditório. Sejam pacientes, pois lá chegaremos no momento oportuno. Vemos ao nosso redor aquilo a que se dá o nome de matéria, que constitui o fundamento físico de todas as formas. Será o todo simplesmente matéria? Absolutamente não. A matéria não é capaz de manifestar a vida ou a mente, e uma vez que a vida e a mente se manifestam no universo, o todo não pode ser matéria, pois nada pode elevar-se acima de sua própria origem. Nada jamais se manifesta como efeito que não esteja na causa. Nada existe como consequência que já não seja antecedente. E a ciência moderna nos informa que, na verdade, não existe nenhuma coisa que se possa chamar de matéria. O que chamamos de matéria é simplesmente uma energia ou força interrompida, isto é, energia ou força com baixo grau de vibração. Como afirmou recentemente um autor, a matéria fundiu-se em mistério. Até a ciência materialista abandonou a teoria da matéria e agora repousa sobre a base da energia. Então, o todo é mera energia ou força? Nem energia nem força, do modo como os materialistas usam os termos, pois sua energia e força são coisas cegas, mecânicas, privadas de vida ou mente. A vida ou a mente não pode evoluir da energia ou a força cega, pela razão que demos há pouco. Nada pode elevar-se acima de sua própria origem, nada evolui que não tenha evoluído. Nada jamais se manifesta como efeito que não esteja na causa. Portanto, o todo não pode ser mera energia ou força, pois se assim fosse não haveria na existência coisas tais como vida e mente. E sabemos que não é assim, pois estamos vivos e usamos a mente para examinar essa mesma questão, do mesmo modo como estão os que afirmam que tudo é energia ou força. O que será então superior à matéria ou energia de cuja existência temos conhecimento no universo? Vida e mente. Vida e mente em todos os seus graus variáveis de conhecimento. Então querem nos dizer que o todo é vida e mente? Sim e não. Será a nossa resposta. Se a pergunta remeter à vida e à mente do modo como nós, pobres mortais, as conhecemos, nossa resposta será não. O todo não é isso. Então seremos questionados sobre o tipo de vida e mente que pretendemos dar a entender. A resposta será mente vivente, tão superior a tudo que os mortais conhecem por essas palavras, como a vida e a mente são superiores às forças mecânicas ou à matéria. Mente vivente infinita, em comparação com mente e vida finitas. Referimos-nos àquilo que as almas iluminadas querem dizer quando pronunciam reverentemente a palavra, entre aspas, espírito. O todo é mente vivente infinita. Os iluminados chamam-na de espírito.